Boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta sessão do Talento, onde começamos em 2022 com mais uma série de Chaos Sessions, onde no fundo pretendemos discutir as questões da organização das empresas, da gestão de pessoas nas empresas e tudo o que está à sua volta e que influencia estas áreas de intervenção. Como sabemos, a pandemia que temos vivido ao longo destes 2 últimos anos causou enormes danos a nível económico, a nível social, alterou as nossas vidas, mas também acelerou muitas das disrupções que temos, sejam tecnológicas, sejam até sociais. Algumas delas já estavam em andamento, foram aceleradas, como é o caso da digitalização, mas em sentido contrário também nos fez refletir sobre pressupostos, por exemplo, como o da globalização e a necessidade de encurtar cadeias de fornecimento. Portanto, há aqui muita coisa a mudar. Chegámos a falar aqui em várias sessões sobre o mundo em mudança, o mundo VUCA, como aqui foi muitas vezes referenciado. E durante este tempo foram estimulados novos recursos, novas formas de organização do trabalho, e a palavra resiliência foi presente no nosso dia a dia. Creio que foi uma das palavras mais referida ao longo dos últimos anos, em diferentes meios, em diferentes áreas. Podemos considerar que a resiliência como uma capacidade não apenas de lidar e superar as adversidades, mas também aprender com elas. E é sobre isso que hoje vamos falar nesta sessão. O que é a resiliência de uma organização? Como é que vamos tornar as nossas organizações mais resilientes? Estes vão ser o foco da conversa desta tarde, onde temos como convidada a Patrícia Batista, que nos últimos 10 anos tem tido uma experiência larga em comissões executivas e boards, no fundo, de administração de empresas, mais recentemente na Vitacresce, é também docente na parte dos programas de executivos da Universidade Católica, e claro, o Artur Ferraz, que connosco é parceiro desde o início deste programa e com quem vamos falar sobre este tema. Portanto, eu sem mais demoras, eu dava uma primeira nota, primeiro de agradecimento à vossa presença, obviamente. Obrigado, Patrícia, por juntar-se aqui a nós nesta conversa, e dava a primeira palavra ao Artur para fazer uma breve introdução do tema, para nos situar nisto do que são organizações resilientes, e depois conversarmos um pouco à volta deste tema. Desde já, eu também queria dizer que todos os participantes poderão ir colocando as suas questões ou comentários ou sugestões no nosso chat, que vamos aqui também trazendo essas perguntas para a nossa conversa. Portanto, sem mais demoras, Artur, força. Obrigado, Manuel. Olá, Patrícia, mais uma Olá, vez. Arthur, olá, Manuel, e obrigada também. Olá a todos, também um bom ano. Ainda podemos dizer bom ano, porque ainda hoje é o último dia de janeiro, portanto, só a partir do próximo mês é que já não é? Portanto, este mês ainda podemos fazer isto. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação, porque só para pormos este tema e falarmos em desenvolver uma organização resiliente, e aqui para ir buscar alguns tópicos, e principalmente aqui duas linhas de tópicos, falar um pouco sobre aqui o conceito de resiliência, como o Manuel já tinha falado, e depois aqui algumas linhas de ação que se calhar depois vamos desenvolver aqui na discussão que vamos tendo e mantendo na nossa discussão. Começando aqui nesta resiliência, tem tudo a ver e vai ter sempre tudo a ver com a urgência de mudança. E é exatamente isso. Isto em 2018, portanto, muito antes desta crise pandémica atual, alguém já dizia no World Economic Forum que a mudança não vai esperar por nós. Não é? Os líderes empresariais e líderes governamentais precisam de ser proativos na requalificação das pessoas para que todos possam beneficiar da quarta revolução industrial. Isto falava-se em 2018, isto era tudo uma coisa ainda muito longe. Quando se falava em quarta revolução industrial ou em mudança tecnológica, as pessoas ainda ficavam
ficavam assim a pensar, pois isto ainda falta muito tempo para 2020. Eu tinha uns slides aqui há uns tempos que diziam em 2020 vamos ser assim, e depois de repente agora estamos em 2022, e no outro dia ia dar um curso, esqueci-me de dar lá o slide e comecei a olhar para trás e disse, 2022 vamos ter isto, Arthur, mas isto nós ainda não temos. Eu disse, pois, mas eu fiz isto em 2015. Portanto, na altura pensávamos que em 2020 já iríamos ter chips implantados no cérebro para fazer, supostamente já temos, não é? É o que dizem algumas das más línguas. Bom, questões número 1, então aqui é a resiliência ao chavão, não é? Principalmente aqui este chavão, falamos muito, toda a gente hoje usa este termo de resiliência, e portanto muitas vezes quando dizes, temos que ser resilientes, já é como se fôssemos um chavão, não é? Portanto, tentamos agarrar aqui algumas eu diria guidelines para podermos pensar sobre isto. Em primeiro lugar, perceber e se calhar refletir um pouco que a resiliência é a habilidade de uma organização em se antecipar, se preparar e adotar as transformações graduais que têm que ser feitas para poder sobreviver e prosperar. Mas há aqui duas questões que são fundamentais. É preciso saber preparar-se e depois saber adaptar as transformações e saber adaptá-las de uma forma gradual. Portanto, isso quer dizer que ela tem que saber agir no curto prazo, mas tem que ter o longo prazo em vista. Porque se não tiver o longo prazo em vista, a resiliência não tem impacto. Isto é fundamental. Depois também saber que precisamos de empresas capazes de responder rapidamente a mudanças inesperadas. E aqui a pandemia vem-nos trazer exatamente isto, não é? E ainda há algum tempo falávamos, quando estávamos com o Manuel e fizemos o congresso, lá está, que a Cefamol fez em 2019, tudo aquilo que era para se fazer em 2020, portanto o congresso foi em novembro, não é? Final de novembro, não é, Manuel? E de repente, puma, em março de 2020, tudo aquilo que estava previsto, desaparece e vai. Portanto, nós temos cada vez mais de nos prepararmos para estas mudanças que são inesperadas. E aqui a palavra da ordem é claramente ser flexível, não é? Portanto, precisamos, e quando falamos em mudanças inesperadas, muitas vezes, e lá está aqui a questão, muitas vezes até de rupturas caóticas. E quando falo aqui em rupturas caóticas, estamos a falar em rupturas que têm a ver com governos, capacidade, e temos uma situação na Ucrânia, por exemplo, aqui muito perto, não é? que pode originar esse tipo de questão e que tem, por si só, também já algo que tem a ver com questões macroeconómicas e macropolíticas, como, por exemplo, a política da energia, onde, de facto, depois aqui nesta terceira, nós podemos ver aqui isso elencado, nesta disrupção que cada vez está a tornar-se mais frequente. Basta olharmos para as questões da logística internacional, os problemas das energias e o problema das pessoas. Quando falamos do problema das pessoas, não é que as pessoas tenham um problema, mas é o problema de termos falta de pessoas. Isto não é um problema de Portugal, isto é um problema internacional, é um problema que está a ser analisado e tem a ver claramente com a nossa capacidade de ir englobar a quantidade de excedente de talento que existe em algumas partes do mundo e integrá-las noutro. E isto é uma característica que é fundamental. Não se pode fazer isto fechando portas, é preciso construir pontes. Portanto, nós, neste momento, e as empresas em particular, não se podem dar ao luxo de serem inflexíveis ou imprudentes, não é? Portanto, é preciso naturalmente saber e estar disposto a correr riscos, porque senão, de facto, vamos ter dificuldade em utilizarmos efetivamente esta noção. Depois, lá está, é preciso saber trabalhar o presente, por isso mesmo a resiliência é estar, mas depois é fundamental trabalhar o presente olhando para o futuro, nem que seja para construirmos cenários. Bom, e isto é fundamental, construir cenários é uma coisa fundamental, mas só pessoas que pensam em conjunto é que podem construir cenários. Ora, a construção de cenários implica participação por parte
das pessoas. E é essa participação que vai gerar efetivamente a capacidade da empresa em prosperar no médio e longo prazo. Não é? Portanto, é preciso olhar para a frente, é preciso aprender e é preciso adaptar-nos a fazer muitas das coisas que se calhar nós neste momento ainda não sabemos que vão ser necessárias lá para a frente. Portanto, vamos ter que olhar naturalmente para os desafios inerentes à pandemia e aos efeitos na força de trabalho. E temos aqui uma questão que sei que a Patrícia aqui vai falar sobre esta parte, ouvimos dizer, temos aqui que é exatamente sobre estas coisas que as pessoas hoje, e muito devido à questão pandémica, ponderam as suas ações de maneira diferente e ponderam-na de uma maneira que as empresas têm que saber lidar e têm que estar preparadas para saber lidar com essas questões. Portanto, no fundo, e aqui buscando aqui um pouco uma das pequenas componentes que o estudo da McKinsey & Company coloca, a verdadeira resiliência requer um enfoque equilibrado nestas 6 grandes dimensões. Não é? As finanças, as operações, a tecnologia, a organização, a reputação e o modelo de negócio. E visto que aquilo que estamos aqui a trabalhar também não dá para falar sobre todas elas, mas podemos sempre lançar esse tema principal, por exemplo, da resiliência financeira, que é fundamental, mas a resiliência financeira sendo fundamental, as outras também são. Portanto, são estes 6 pilares, e nestes 6 pilares que é muito importante trabalharmos. Como dizia o Kevin Kelly, que é o CEO da Wired, os principiantes têm de poder fazer perguntas parvas, cometer erros estúpidos e ensinar aos outros o que aprenderam com isso. Isto é fundamental, porque quando nós cometemos erros estúpidos, parvos, e não dizemos isso a ninguém, nós vamos começar a trabalhar de maneira estúpida e parva e vamos ter sempre alguém a criticar isto, mas ninguém sabe que efetivamente está a fazer coisas estúpidas e coisas parvas, que é uma coisa curiosa. Portanto, é fundamental podermos agarrar nestas questões e uma organização que esteja preparada para lidar com isto é, com certeza, uma organização que soube lidar com o princípio do medo. Não é? Porque as pessoas que não fazem perguntas estúpidas e parvas ainda não ultrapassaram o princípio do medo. Não é? E esse medo tem que ser ultrapassado, porque se não for ultrapassado, não há possibilidade de aprender. Portanto, buscar aqui esta primeira frase, não é? O mundo moderno precisa de organizações e pessoas, naturalmente, que se possam adaptar rapidamente à mudança e que naturalmente estejam em constante aprendizagem. E para isso temos que fazer perguntas estúpidas, temos que cometer erros estúpidos, mas temos que falar sobre eles. Não é? Não podemos estar sempre a fazer erros estúpidos e a cometer erros estúpidos e eles não serem falados nem discutidos, porque isso vai fazer com que efetivamente não nos tornemos melhores. Não é? E é um pouco isto aqui também que o Kevin Kelly nos tenta colocar. Bom, e tentando só aqui, então para isso precisamos de quê? Se calhar promover uma força de trabalho diversificada, provavelmente onde as pessoas se sintam mais incluídos, não é? E onde possam ter o seu melhor desempenho. E acho que aqui a grande questão é as pessoas sentirem-se incluídas na empresa. E este princípio é fundamental nesta nova ideia, que é as pessoas já não querem trabalhar só para um sítio para receber o seu salário por si só. É preciso qualquer coisa, eu tenho que me sentir parte de qualquer coisa. Eu preciso disso e precisamos que as nossas organizações façam isso. Depois, tentarmos recrutar os melhores talentos, não é? E desenvolver esse talento de uma forma equitativa, que é outra questão. Em primeiro lugar, eu para recrutar os melhores talentos tenho que ter campanhas internas preparadas. Não é só porque agora eu preciso de uma pessoa, ponho um anúncio e as pessoas concorrem. Hoje isso já não é assim. As pessoas não concorrem a anúncios, as pessoas procuram são experiências diferentes e, portanto, elas vão procurar organizações que vão ao encontro daquilo que são as suas expectativas. E, portanto, dificilmente hoje temos pessoas a concorrer a anúncios, pelo menos aquelas que as empresas querem ir
contratar, que é uma coisa curiosíssima, porque aqui há uns anos fazia-se exatamente o inverso. Lá está, que se nós queríamos contratar um quadro superior de uma empresa, tinha que se pôr um anúncio no Expresso e gastar imenso dinheiro com esse anúncio. E, portanto, era uma parte. Depois, implementar processos fortes de pessoas que são livres, e esta parte também é muito importante, de preconceitos. E isso exige que se mantenham também planos de sucessão robustos em toda a organização. Não só no topo da organização, mas um plano de sucessão ao longo da organização, que é quem é que me pode substituir. Nós estamos a assistir muito isso, principalmente nestes últimos meses, em que passamos a vida a dizer então que as pessoas estão todas a ficar positivas, né? Quer dizer, por causa da pandemia, e portanto não há quem as substitua, por exemplo. Né? Como é que isto se substitui agora tão rapidamente? Então, e vimos isso, e alguns dos clientes onde temos estado tentando aqui desanuviar a dificuldade que isso tem sido, que é o complicado. Portanto, é preciso que dentro das próprias organizações, mesmo em pequenas organizações, esta situação esteja preparada e seja debatida para que possa ser trabalhada também. Pequenas linhas de ações. Precisamos de fazer algo aqui, com certeza. Eu acho que aqui a grande questão é desenvolvermos, é pensarmos também que a cultura e os comportamentos desejados reforçam-se mutuamente, não é? Ou seja, a cultura reforça-se com o comportamento e o comportamento reforça a cultura. Não é? Portanto, para fazermos isto, temos de ter regras, temos de ter padrões que sejam desenvolvidos. E isto exige que as organizações olhem para a sua estrutura e que a criem. Não há possibilidade de promover, desenvolver cultura e adequar comportamentos sem uma estrutura planeada. Portanto, a estrutura organizacional é fundamental. Portanto, isso é que vai permitir que depois se possam tomar decisões de forma rápida e ágil. E mais agile, que depois vamos ter aqui esta questão, como é que se tomam decisões de forma agile, de forma evidente, de forma simples. Ora, a simplicidade só vem com trabalho árduo. As equipas da Fórmula 1, quando vão mudar, e principalmente as equipas dos mecânicos, que já conseguem mudar os pneus em plena corrida em menos de 2 segundos, não chegaram a esse tempo por falarem de vez em quando uns com os outros ou por terem sido recrutados individualmente. Eles são uma equipa, eles sabem o que é que têm para fazer, porque foi pensado, foi estruturado e depois foi treinado de uma forma sucessiva para que isso possa acontecer. Portanto, esses 2 segundos muito intensos da mudança de pneus precisam de muitas horas de treino para se desenvolver. Portanto, o nosso trabalho também, o nosso trabalho para poder ser o máximo de eficaz tem que ser pensado, tem que ser desenvolvido, tem que ser trabalhado. Não é? E eu diria que isso acaba por ser aqui uma das coisas que nos pode desenvolver e trabalhar, principalmente aqui em alguns mecanismos fundamentais. Lá está, é preciso fomentar o envolvimento das pessoas, é preciso saber delegar, é preciso saber dar autonomia às pessoas, lá está, e uma coisa depois acaba por estar envolvida com a outra, é preciso consciencializar-nos face ao meio e, naturalmente, é preciso saber reconhecer e valorizar. Ora, cada uma destas questões que aqui estão acaba por ser fundamental no desenvolvimento de uma organização resiliente, não é? Porquê? Porque é isto que nos permite desenvolver pessoas e desenvolver pessoas que possam influenciar positivamente pessoas à nossa volta também. É uma frase agora, lá está, como estávamos a falar em chavões, aí vem um. A única maneira de ganhar é aprender mais depressa do que qualquer outra pessoa. E pronto. Obrigado, Manuel. E passava-te aqui, não é? Muito tirar bem. aqui a apresentação para não pôr aqui a ideia. Muito bem, acho que deu aqui o contexto envolvente aqui da questão. E, portanto, a minha pergunta aqui para a Patrícia, agradecendo muito, uma vez mais a participação, é uma pergunta muito simples. Então, afinal, no fim disto tudo, o que é uma organização resiliente? Coisa bem, não ficou claro. Uma coisa simples. Uma coisa simples. Não estamos a ouvir, Patrícia.
Estás sem som, Patrícia. E agora já. Agora sim. Estava a dizer, muito obrigada pelo convite, e quando dizemos isto, faz-me sempre lembrar o Manuel Acácia, não é? Da TSF, do obrigada pelo convite. E agradecer também às pessoas, porque da última vez não foi possível, também testei positivo, e hoje estamos aqui e já bem, muito obrigada. Bem, afinal, o que é que são organizações resilientes? Depois desta apresentação do Arthur, organização resiliente efetivamente é muita coisa, mas principalmente uma organização resiliente é feita de pessoas resilientes. Nós não podemos achar que a empresa só por si se torna resiliente, mas sim, todas as suas pessoas devem ter esta capacidade de perante um momento disruptivo, perante uma mudança extrema, terem a capacidade de se adaptar, de serem flexíveis. Portanto, eu acho que são questões fundamentais, especialmente a questão da flexibilidade. Depois mais à frente, iria falar também de alguns pontos aqui mencionados, por exemplo, pela Forbes, do que é que eles consideram ser empresas resilientes, onde falam da questão da diversidade, onde falam da questão do chamado middle management, que são as chefias intermédias tão importantes nas organizações e que tendemos, de certa forma, a desvalorizar. Mas, relativamente à pergunta, uma organização resiliente são pessoas resilientes, e agora vamos continuar a falar do que é que são pessoas resilientes e o que é que podemos introduzir nas organizações para que realmente as pessoas sejam mais resilientes e as empresas se tornem efetivamente resilientes. Muito bem, acho que é por aí que vamos começar e no fundo, que competências são essas que as empresas, se calhar, têm que aportar, têm que desenvolver internamente ou ir buscar fora, quem sabe, para dar para criar este movimento e esta envolvente. Com a pandemia, eu acho que foi muito visível a importância, que obviamente, depois também vou deixar o Arthur. Claro. Agora é um mano a mano. Uma conversa, exatamente. Sim, mas primeiro... Primeiro as senhoras. Com a pandemia, eu acho que se tornou muito evidente algumas questões na organização, nomeadamente o facto das áreas de recursos humanos serem cada vez mais importantes e terem aqui um papel fundamental em ajudar a organização a entender melhor os seus colaboradores, a captar o melhor talento, a desenvolver esse talento e, principalmente, a reter esse talento. Há pouco o Arthur falava de uma notinha que eu ia evidenciar e que tem nitidamente a ver com a questão da retenção do talento. Estamos a falar de um termo que apareceu em meados do ano passado nos Estados Unidos, eu vou dizer em inglês, mas já há muitas versões do tema, chama-se The Great Resignation, ou The Big Quit, basicamente, em espanhol, La Gran Denuncia, e em uma tradução à letra, portanto, ou uma explicação à letra, é a quantidade de pessoas que estão a deixar as organizações assim de um momento para o outro, e temos vindo a ver a dificuldade que tem sido recrutar pessoas no mercado de trabalho. Esta questão surge principalmente durante a pandemia, em que as organizações deixam de ter, muito provavelmente, os seus melhores talentos, porque estas pessoas acabam por, depois de sofrer momentos tão disruptivos e de tanta mudança nas suas vidas com a pandemia, acharam que chegou a altura de fazer, se calhar, uma pausa, de repensar as suas carreiras e de reanalisar realmente que tipo de experiências querem ter na sua vida. Isto teve, no final do ano passado, cerca de 20 milhões de colaboradores nos Estados Unidos deixaram os seus empregos. Inclusive a Microsoft fez um estudo interno perguntando aos seus colaboradores quem é que estaria a pensar sair da sua organização, e nós, quando falamos em Microsoft, falamos de uma empresa sexy, não é? Como eu costumo usar o termo, é uma empresa que provavelmente tem excelentes práticas para reter colaboradores, e cerca de 41% dos seus colaboradores estava a pensar sair da Microsoft, o que realmente é um ponto preocupante. E, portanto, estas pessoas, eu dou o exemplo de a pandemia fez-nos ficar numa espécie de teatro, em que à nossa frente está a passar a nossa vida e vamos refletindo sobre isso e se vale a pena. Tem também surgido nesta questão a parte do propósito,
Portanto, eu também quero estar ligado a empresas com as quais me identifico, do ponto de vista como elas fazem o negócio, como elas estão no mundo, que princípios defendem. Portanto, eu tenho que sentir que estou, que comungo dos mesmos valores das empresas, e depois tenho que estar num sítio, obviamente, onde eu sinta liberdade, onde eu consiga desenvolver a minha atividade com autonomia, onde eu possa experienciar, onde eu possa errar. O ponto do Arthur é um ponto muito importante, a questão do errar. Portanto, nós temos que perceber que errar faz parte. Quando olhamos para as crianças, como é que nós tornamos crianças resilientes? Portanto, é que as crianças vão experimentando, vão errando, caem no chão, levantam-se. Portanto, isso faz parte de nós ao longo da vida, e é a fazer experiências e a errar que nós realmente conseguimos que as pessoas, obviamente, não tenham medo e é aí que também promovemos a questão da inovação e do valor acrescentado. Portanto, competências, Manuel, e falando um bocadinho da questão do impacto da Great Resignation, estamos a falar aqui de empresas com esta capacidade de reter os seus colaboradores. Antigamente fazíamos as entrevistas de saída, agora fazemos as entrevistas de acompanhamento, não é? Em que nos sentamos com os colaboradores e perguntamos como é que se está a sentir, a empresa está a responder às suas expectativas, o que é que podemos fazer melhor para que continue connosco. Eu acho que eu queria dar ali uma nota ao Arthur também para ouvir a opinião dele, mas há aqui um ponto que me pareceu interessante naquilo que a Patrícia disse, no fundo, que tem a ver com comunicação, não é? E comunicação interna e externa. Ou seja, comunicação interna a este nível, que aqui estamos a falar, de acompanhamento, de análise, de promover a intervenção das pessoas, mas também externa para mostrarmos lá fora porque é que somos diferentes, porque é que somos melhores e como é que conseguimos atrair talento a partir daí, não é? Arthur, não sei se é por aqui ou outros pontos que também vejas que são interessantes. Eu acho que é claramente por aí. Aliás, é a grande questão de nós olharmos para as nossas organizações e sabermos o quê? Está numa altura de dar um pulo. Temos organizações já estruturadas, elas já têm 20, 30 anos, já estão no mercado há algum tempo, as pessoas já cá trabalham há muito tempo, estamos numa indústria tecnologicamente à frente, trabalhamos com grande parte das empresas mais importantes do mundo em vários níveis, então temos que nos saber preparar para elas. Não é? Quando estamos a negociar com alguém de uma empresa multinacional, como quase todos os nossos quase todas as nossas empresas aqui presentes fazem, estão a negociar com pessoas que foram treinadas para o ser, estão treinadas para saber que é o momento certo para negociar com os fornecedores baixas de valor, baixas de preço, e nós temos que saber negociar isso, temos que nos preparar e temos que preparar as nossas equipas, por exemplo, comerciais, para fazer isso. Portanto, isto, quando nós temos numa fase dessas, temos que antecipar o que é que vai acontecer, não é? Isto é um jogo de xadrez, não é? Em que aqueles que têm mais força, naturalmente, vão tentar negociar uma condição e uma situação de melhoria da sua situação atual, e se eu não estiver preparado para poder fazer nada, sinto muito como aquele boneco que está nos ginásios, não é? Que toda a gente dá, não é? Que vai sempre abaixo e portanto a abanar. Eu não sei que eu não vou ao ginásio, portanto... Eu também não, mas eu já vi o boneco, não sei como é que se chama, tenho a certeza que aqui algumas pessoas poderiam contribuir, não é? Pondo aí, pelo menos essa pergunta, dizendo-nos isso, porque eu não sei como é que se chama, mas é aquele que vai, portanto, ele vai sempre, anda sempre de um lado para o outro, nunca vai abaixo. E essa é que é a resiliência do boneco, estou a ver, porque ele leva pancada de todo o lado e de todo o ângulo e mais algum, no entanto fica sempre em pé no fim. Portanto, no fundo é um bocadinho isto, não é? Eu acho que ser resiliente é essa capacidade que também nós temos de saber, em alguma instância, de que naturalmente o mundo atual pronto, temos aqui alguém diz obrigado, é o Bob, obrigado Helena, obrigado Helena, tinha que ser Helena sabe estas coisas, eu sabia, obrigado Helena, e é essa a ideia, esta interação também aqui é muito importante. No fundo, temos que ser um bocadinho como o Bob, não é? Ouvi dizer, claro, diz ela, evidente, mas é esta, eu acho que a competência é muito importante. Fala-se muito do jogo de cintura. Aqui não é só cintura, é jogo de todo lado, não é? É preciso termos essa capacidade. As pessoas
e a organização também. Portanto, se eu sei que vou passar um momento de escassez, ou que vai existir um momento de escassez, naturalmente os meus clientes vão ter vão tentar renegociar coisas que têm comigo, vão-me fazer propostas que vão ser diferentes, e eu, em vez de andar a dizer, os meus clientes agora fazem isto, e portanto aquela tendência que às vezes temos para dizermos os outros estão a ser maus, o mundo é mau, o clima neste momento é mau, não, temos que fazer alguma coisa para inverter isso. Portanto, e inverter é, mais uma vez, fazer cenários, e para fazer cenários precisamos de pessoas evoluídas do ponto de vista da sua própria autonomia para poderem participar nesses cenários. Não é? Agora, se as pessoas e se as estruturas organizacionais não prepararam condições para que as pessoas possam ter essa participação, naturalmente isso vai ser difícil de ser feito. Ou seja, sentimos que temos muita gente a trabalhar connosco e que poucas se manifestam. No entanto, se calhar quase todas se querem manifestar. E esta é que é a grande questão aqui, muitas vezes. É quando sabemos ou sentimos que precisamos que as pessoas se manifestem, as pessoas querem se manifestar e, no entanto, não acontece nada. Portanto, isto parece que estamos, e brincando aqui, desculpem, mas tenho que usar esse termo, parece que estamos naquela altura dos 14 anos, em que gostamos daquela pessoa, vamos dizer assim, que é para não usar género, não é? Porque agora isso é complicado. Portanto, gostamos daquela pessoa, ela também gosta de nós, não é? Nós sabemos que até isso é verdade, mas nem um nem outro faz nada. E depois vimos a saber isso passado 30 ou 40 anos, dizer, é sério, pá. O que falhou. Estraga muito coisa. Estragámos aqui uma vida inteira, então que já viste. Arthur, eu pegava aí num ponto. Nesta parte. Não é. Ok. Mas no início da questão da comunicação, sem dúvida a comunicação é importante, mas mais do que parecê-lo, é preciso sê-lo, ou seja, depois toda a comunicação, seja ela externa ou interna que nós façamos, tem que ser coincidente com o que existe exatamente na organização. Há organizações que o fazem muito bem para fora, mas depois, se calhar, para dentro isso não se sente, e há aqui um gap enorme, e de certa forma isso tem o tempo contado, não é? Porque quando nós estamos em esforço, de um dos lados há de quebrar, e portanto é muito importante que existe esta sintonia, não só do que comunicamos para fora, mas de efetivamente o que fazemos para dentro também. Patrícia, uma das questões que eu acho que era importante é assim, o que é que as empresas, o que é que todos nós, se calhar, mas as empresas, em termos organizacionais, aprenderam com a pandemia? Ou seja, o que é que isto veio trazer de diferente, novo? Trouxe muitas coisas diferentes, muitas coisas novas, e no fundo, o que é que mudou, essencialmente, e o que é que veio para ficar? Porque eu acho que há aqui algumas mudanças que foram instaladas, mas que não se vão embora, que vão ficar connosco. Qual é que é essa expectativa? O que é que nós vamos esperar agora aqui num momento de bola de cristal? O que é que vamos esperar no mundo pós-pandemia? Este é bonito. Vou também, buscar o meu chapéu. Eu vou buscar a minha bola de cristal. O que é que mudou? Bem, mudaram tantas coisas, e eu acho que todos sentimos, de certa forma, esta mudança. Uns melhores do que outros, uns adaptaram-se mais rápido do que outros. E nós, pelo menos, conseguimos perceber, aqueles que se adaptaram mais rápido, que características é que tinham. E, sem dúvida, as empresas que cada vez mais apostam numa gestão, principalmente gestão de pessoas. Eu não queria aqui puxar, eu costumo usar a expressão, por causa da Vita Cresce, puxar a brasa à minha salada, mas, de facto, o chavão de que as pessoas é o mais importante, tudo é importante na organização, mas sem dúvida que as pessoas é que fazem a diferença. Portanto, nós quando implementamos um processo, são as pessoas que implementam o processo. Quando comunicamos com o cliente, é uma pessoa que comunica com o cliente. E, portanto, tudo roda aqui à volta. O Arthur falava das várias dimensões, das operações, das finanças, mas todas estas dimensões têm pessoas. E, portanto, é a partir daqui, digamos que é a matéria-prima que nós começamos a trabalhar. E mudou tudo, mudou a forma como temos que reagir. Portanto, aqui dar um pequeno exemplo, o caso da Toyota, quando foi a altura do tsunami em Fukushima, portanto, a Toyota era reconhecida como sendo uma empresa altamente eficiente e altamente eficaz.
E o que é que nós percebemos com este acontecimento? Que a eficiência e a eficácia acabava por tornar a empresa mais frágil, porque não a tornava flexível. E temos vindo a ver alguns artigos, não só da McKinsey, mas também da própria Gartner, que mencionam que com esta disrupção e esta mudança constante do mundo do trabalho, que a flexibilidade é muito mais importante quase que a própria eficiência e eficácia, porque é isso que nos permite responder rapidamente a uma situação pela qual não estávamos à espera. Veio mudar também a percepção que nós temos sobre a diversidade. Está mais do que provado que as empresas com melhores incomes são empresas que apostam efetivamente na diversidade, mas não só a diversidade. Portanto, eu não posso querer ter uma empresa do ponto de vista não só do ponto de vista racial ou outros pontos de vista. Portanto, esta diversidade e uma série de pessoas completamente diferentes, mas depois, por exemplo, não trabalhar a inclusão. Eu tenho que ser diverso, mas tenho que permitir que as práticas que eu tenho na minha organização permite que essa diversidade depois trabalhe em conjunto e que se desenvolva. Porquê? Porque a diversidade traz inovação, a diversidade traz mais valor acrescentado às organizações. Isto está mais do que provado pelas Big 500, Big 100, whatever, está mais do que provado. Mudou também, na minha opinião, a forma como nós vemos as lideranças. E aqui é um... Eu já ia a esse ponto. Sempre defendo e que vou sempre defender. As lideranças são fundamentais nas organizações. São as lideranças aliás, somos todos nós, obviamente, mas a liderança tem aqui o papel fundamental de fazer leituras rápidas, não só das suas equipas, do mercado, e conseguir criar aqui uma espécie de ecossistema em que as pessoas possam dar o melhor delas, em que as pessoas possam estar realmente a trabalhar no sentido dos objetivos da organização, não é? Aqui falo um exemplo da função RH, a função de RH, não só o recrutamento, mas, por exemplo, a avaliação de desempenho. Se nós tivermos uma avaliação de desempenho em que a parte de gestão de objetivos são objetivos e realmente focados naquilo que é o interesse da organização, será isso que as pessoas vão trabalhar, portanto, e não estão desalinhadas com os objetivos da empresa. Portanto, muita coisa mudou. O que é que veio para ficar? Bem, primeiro veio para ficar o avanço desta tecnologia, portanto, é inegável, a tecnologia faz parte de nós, ainda não temos os chips, o Arthur diz que não, mas olha, eu já não sei. Estava ali porque aconteceu ontem, talvez estejamos todos cheios de chips. Mas... estava a falar do que é que foi para ficar. Os modelos híbridos, o que é que aconteceu às pessoas? As pessoas tiveram 2 anos a trabalhar em casa. Muitas empresas não pararam, muitas empresas mantiveram os seus resultados. Portanto, funciona. É preciso ter aquilo que eu chamo, eu não chamo, mas accountability, que é a noção de responsabilidade e a noção daquilo que eu tenho que fazer realmente para dar valor à organização. Portanto, isso veio para ficar. E agora, de repente, as empresas querem mandar toda a gente regressar de casa para o escritório com o argumento que são mais produtivas no escritório do que são em casa. É discutível, obviamente. Eu acredito que há contextos onde o regressar a casa, onde o regressar ao trabalho é importante, e há contextos onde o híbrido também faça sentido. E há, como vimos, várias empresas no mercado que viraram-se totalmente para o remoto, o caso da Liberty, que todos os seus colaboradores passaram a trabalhar através de casa, o próprio caso da Teleperformance, muitos trabalhadores também estão em casa, a maior parte deles, e portanto isso veio para ficar e na minha opinião não vai mudar. E os outros temas que também falei antes, que obviamente depois agora podemos descascar um bocadinho, mas descascar com o Arthur. Não, eu passo então a descasca ao Arthur, digamos assim. Obrigado, já estou habituado à parte do descasque. No sentido da questão da liderança, que aqui foi também já falada pela Patrícia, não é? Mas que tem aqui um papel fundamental em todo este processo, não é? Como é que podes ver esta situação? Como é que analisas esta situação do papel da liderança nestes processos nas empresas? Manuel, aquilo que me parece fundamental é
o papel da liderança é um papel, e principalmente nas PMEs, e focando mais aqui nesta parte aqui, o descasque numa empresa em construção, é, antes de mais, construir lideranças, não é? Não é o nome, eu sou o chefe da área A, B ou C que faz dessa pessoa um líder. Não é. Ele está lá porque tinha que lá estar, porque a empresa cresce e foi preciso pôr lá alguém. Isso já aconteceu, isso já existe. O que não existe de uma maneira ainda assertiva e clarificada é a construção desse middle management, enquanto que numa empresa maior de dimensão, isso é algo que é construído. E ainda há pouco falava nisso quando dizia que é preciso criar estas correntes dentro da empresa, ou seja, criar a sucessão, não é? Que é o indivíduo criar a sucessão, mas a criar a sucessão a todos os níveis, não é? Se eu sou chefe de uma área técnica, eu tenho que preparar alguém da minha equipa para me poder suceder, a empresa tem que o fazer também. E precisa disso, não é? Até porque mais tarde ou mais cedo eu quero dar novos desafios a esta pessoa. Não é? Eu tenho que saber que um bom técnico, um excelente técnico, não é necessariamente um bom chefe. Um bom chefe não tem que ser necessariamente um excelente técnico. Mas tem que ter, independente depois à medida que está mais próximo ou mais longe do chão de fábrica, falando em empresas mais industriais, naturalmente precisa ter mais ou menos conhecimentos operacionais. Agora, é preciso é construí-los. E esta construção demora tempo. Muito embora este mundo disruptivo tenha surgido agora mais, não é? Nestes últimos tempos, o que sabemos é que não conseguimos construir um líder em 2 semanas, nem numa semana, nem num fim de semana. Não é num fim de semana ou em 2 ou 3 dias que eu vou meter não sei quantos indivíduos dentro de uma sala e agora de repente eles saem de lá de líderes. Isso não existe, não é? Não é possível. Lá está por causa do tal chip, não é? Ainda não temos. Vamos ter, eu julgo que sim, e nessa altura os primeiros que conseguirem esses chips vão ser indivíduos extremamente ricos. Aliás, aqui há uns tempos saía num artigo muito giro que as empresas de futuro, daqui a 10 anos, as mais ricas são aquelas que irão naturalmente fornecer conhecimento às pessoas. Não é? E fornecer conhecimento porque a aprendizagem vai ser mais direta, vai ser ligada diretamente aos neurónios, portanto a capacidade de aprendizagem vai ser direta também. E isso vai acontecer, vai ser giríssimo, mas é como é evidente, vai ter um preço, não é? Porque vivemos neste planeta. Portanto, eu diria que é preciso, antes disso acontecer, que ainda há de demorar algum tempo, é preciso construir essas lideranças. Para construir as lideranças é preciso criar programas que demoram tempo a acontecer. E lá está, por isso é que eu falava ainda há pouco, brincando com aquela questão do indivíduo que erra e que comete erros estúpidos. O indivíduo que comete erros estúpidos e erra, está na fase de excelência para poder aprender. Porquê? Porque é através desses erros estúpidos e desses erros comuns que nós podemos aprender uns com os outros para que eles não consigam, para que eles não voltem a acontecer. E esse processo depois demora, porque eu agora até sei que eu antes não sabia que estava a fazer errado. É tal questão, estou na ignorância e, portanto, estou naquela fase em que, sendo feliz, toda a gente me diz mal de mim, mas nas costas. Mas depois alguém passa a dizer já de frente, eu não gosto, porque depois estou a ser posto em causa e muitas vezes até enxovalhado, né? E sinto isso dessa forma. Portanto, este processo de crescimento tem que acontecer. Não pode ser desta forma, não podemos enxovalhar as pessoas, não podemos deixá-las isto, porque elas depois vão pegar naquilo que a Patrícia dizia ainda há pouco, que é, eu agora, quer dizer, perante aquilo que estou a fazer nesta tal peça de teatro, a ver a minha vida olhar para trás, eu penso assim, nos últimos 10 anos, eu tenho sido enxovalhar em frente ali, eu não quero mais isto, eu vou-me embora. Ora, as organizações têm que perceber que isso que poderia ter funcionado durante muito tempo e que se calhar nem todos viam isso dessa forma, naturalmente, hoje a empresa tem que preparar esse programa de crescimento e desenvolvimento, porque a liderança é um processo eminentemente emocional, é uma questão, a liderança tem a ver com pessoas, com relações entre pessoas, por isso é que
eu gosto de dizer isso, é liderar pela positiva, é influenciar pessoas positivamente, seja chefe ou não. Mas se eu tenho que lidar com 5 ou 6 pessoas dentro de uma empresa, não sou chefe de ninguém, mas se eu tiver que lidar internamente dentro de uma área de produção, com 6 áreas diferentes, e ter que fazer a ligação entre essas 6 áreas, eu serei líder se eu conseguir influenciar as pessoas com quem tenho que lidar, conseguindo fazer com que elas cooperem umas com as outras. E a cooperação, para acontecer, tem que ser criada com alguma parcimónia. Porquê? Porque as pessoas não estavam habituadas a fazer isso. Em empresas industriais, de uma maneira geral, e as outras também, funcionam muito ainda por pequenas ilhas, pelas suas pequenas áreas. Ninguém faz isso por mal. E toda a gente, de uma maneira geral, quando estamos nas empresas, nos dizem isto assim, desta forma muito gira, que é, na minha equipa toda a gente está muito bem. O problema é quando a gente se lá com os outros. E claro, é isso que e, portanto, como é que nós podemos combater isso? Como dizia a Patrícia, não é? É preciso criar aqui um programa que não é uma coisa igual em todas as empresas, porque cada uma tem a sua cultura, a sua história, e saber que esse processo demora algum tempo a acontecer, quer dizer, até que a pessoa tome consciência e comece a perceber-se que está a mudar, e muitas vezes ela mudou e nem nota, não é? Não nota que mudou, porque é tão lento esse processo, que depois demora. E esta é a dificuldade, é que os processos macro são muito rápidos, não é? A evolução, esta disrupção é muito rápida, e a nossa capacidade de mudança a nível pessoal e organizacional é muito mais lenta. Portanto, há que saber gerir. A resiliência, para mim, reside muito na minha capacidade em saber que tenho que mudar, mas que sei que não vou conseguir mudar até amanhã. E, portanto, eu sei que vou ter que dar um passo amanhã, sei que me vão estar a exigir mais do que aquele passo depois da amanhã, mas eu não posso ceder à tentação de querer dar 20 passos seguidos sem ter a estrutura base bem definida, porque senão o que acontece é que cai tudo como um castelo de cartas e depois então vem uma outra coisa que se chama a frustração, que é dizermos, eu sempre disse que isto não ia resultar. E não ia resultar porque, de facto, criar bases neste tipo de contexto é muito difícil. Portanto, quando se fala aqui em lideranças, eu diria que seria aqui um bocadinho este trabalho que tem que ser feito e que é muito difícil de ser desenvolvido, claro. Oh, deixem-me aqui por uma questão que vem da Helena Silva, e que gostava de ouvir a vossa opinião sobre o que diria uma empresa que, por força da pandemia, perdeu clientes, perdeu mercado, procura sobreviver e manter os postos de trabalho. Por onde começar um processo que construa a resiliência num cenário destes? Patrícia, como é que se responde a isto? Como é que tornar essa empresa resiliente? Como começar um processo? Sim, por onde começar um processo que construa a resiliência num cenário destes, onde se, no fundo, tem perdido mercado, procura manter os postos de trabalho, perdeu clientes. Como é que isto é possível? Bem, realmente há aí uma série Há prioridades, não é? Há prioridades a definir. Há aí uma série de fatores que geri-los todos ao mesmo tempo, já por si, não torna a tarefa fácil, não é? Portanto, perdeu o mercado, perdeu clientes, e depois isto obviamente também tem um impacto interno nas próprias pessoas, que é esta desmotivação e se calhar a dificuldade em encontrar aqui soluções para o futuro. Primeiro, eu recordo-me uma vez que fui ver não sei se já ouviram falar, um autor muito conhecido, que também está bastante ligado à McKinsey, que é o Ram Charan. E o Ram Charan foi na altura em que houve a grande crise em Portugal, e as pessoas perguntavam-lhe, e as pessoas estavam exatamente assim, portanto tinham as pessoas desmotivadas, o negócio estava difícil, então, o que é que nós havemos de fazer, o que é que havemos de contar aos colaboradores ou não? E ele virou-se e disse, be honest. Portanto, não há nada como ser honesto, e eu diria que, primeiro, efetivamente pôr as cartas na mesa, ser honesto com os colaboradores, com toda a gente, e
e tentar perceber de que forma é que realmente, com a competência que está instalada na organização, é que nós podemos dar a volta. Muitas das vezes estamos a desenvolver um produto que o mercado já não procura. Provavelmente aqui a questão da tal diversidade, trabalhando as lideranças que permitem criar os ecossistemas onde vamos fazer experiências, então aí vai promover também a inovação, e é esta inovação que de certa forma pode catapultar novamente a empresa, apresentando novos projetos, novos produtos no mercado. Portanto, é toda aqui uma série de fatores em consonância que têm que ser trabalhados para ultrapassar isso. É mais fácil falar do que fazer, não é? Obviamente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí temos que acreditar, temos que ter mente positiva. O Arthur falava nessa questão, a liderança, trabalhar lideranças positivas, porque realmente a resiliência, uma das características é a nossa capacidade, num contexto tão complexo e difícil, olharmos para construirmos cenários positivos e construir cenários para ultrapassar esta dificuldade. Eu, obviamente, pensando do ponto de vista holístico, creio que aqui a questão da inovação, a questão das lideranças permitirem que os seus colaboradores encontrem novas soluções, a colaboração entre as pessoas para encontrar soluções conjuntas, são 2 ou 3 temas por onde devemos começar. Okay. Arthur, no fundo é nada melhor que uma crise para potenciar a inovação? Era exatamente, aquilo que eu te queria dizer é exatamente isso. Aquilo que a Helena coloca aqui é, ok, a tempestade perfeita. E é na tempestade perfeita que se vê as respostas que nós conseguimos dar. Numa situação dessas, ou sobrevivemos ou morremos. E a questão é, se queremos sobreviver, temos que colocar em ação um conjunto de características muito importantes. E a primeira delas é sabermos que tudo aquilo que podia correr mal correu, e a primeira coisa a fazer, e como dizia a Patrícia, e a minha ótica também aqui é claríssima, é ser honesto e dizer, olha, esta situação é esta. É isto que está em cima. Não vale a pena estarmos aqui com falas mansas, dizer que está tudo... Não, é dizer claramente o que é. E saber o quê? A partir desse momento, há toda uma realidade que vai ser disputada. Pessoas que vão sair, pessoas que não se vão adaptar e pessoas que eu não fazia a menor ideia que lá estavam dentro, que se vão evidenciar e que vão aparecer e que vamos fazer um caminho fantástico. E a questão aqui, para mim, é o caminho. Ser resiliente é fazer o caminho. E quando nós estamos a fazer o caminho, o mais normal é efetivamente chegarmos a algum lado. E esse algum lado pode ser a sobrevivência dessa empresa ou a criação de uma outra coisa. A questão é que nada ficou igual. Porque se criaram condições para que a mudança pudesse ocorrer. Provavelmente vamos começar a olhar, perdemos mercado, então temos que começar a pensar, se calhar, que temos que olhar para o mercado de maneira diferente. Perdemos clientes, vamos ter que ir à procura. Eu estava-me a lembrar quando estava a ver aqui a resposta disto, quando numa parte de um filme que é o Lobo de Wall Street, para quem viu, não é? Há ali uma parte que é um filme muito intenso do ponto de vista dramático, em que ele dizia, precisas pagar as tuas contas de telefone? Não, precisas pagar a renda de casa, então pick up the phone and dial. Que é, precisas de fazer coisas, então agarra no telefone e telefona. E, portanto, é preciso agir sobre as situações. Portanto, aquilo que eu diria quando estamos numa situação dessas é, em primeiro lugar, é constatar a realidade e fazer com que toda a gente também constate. Isso vai naturalmente trazer uma alteração. Há pessoas que vão sair da empresa, há pessoas que vão procurar outro tipo de... Isso vai acontecer. Há pessoas que vão deixar de falar connosco, porque quando nós estamos numa situação mais difícil, temos tendência a que pessoas que conhecíamos bastante bem deixem de nos falar. É normal que isso aconteça, mas há outras que vêm ter connosco e que vêm falar. E essa é a grande característica de um processo de mudança destes. E essa grande característica, eu diria que é o foco que nós também precisamos para que estas situações ocorram. A resiliência é a grande palavra do Darwin, não é? As espécies resilientes são os que sobreviveram, não eram as mais fortes. Claro.
Não é? Portanto, os dinossauros foram todos extintos, não é? Portanto, foram as espécies resilientes que conseguiram adaptar-se. E lá está aqui, tiveram que ter a flexibilidade suficiente, neste caso aqui, por exemplo, foram algumas delas, e pegando nisso, eram as que viviam na água e em terra, ou seja, estavam em 2 cenários, não estavam só num. Portanto, esta grande questão de gerar flexibilidade e de nos sabermos integrar, eu diria que é aqui que começa. Agora, como dizia a Patrícia, claro que é muito fácil falar sobre isto, é muito difícil fazer isto todos os dias. É muito difícil quando estamos numa situação em que perdemos clientes e não queremos mandar pessoas embora, ou que temos dificuldades e que não temos dinheiro no fim do mês para pagar os nossos compromissos, sem ter que negociá-los e ter que fazê-los. E, portanto, só quem se passa por isso também é que consegue sentir o que é que isso representa. E é por isso também que, no fim do dia, é preciso sabermos sair desse momento e olharmos para nós e pensarmos: nós estamos a fazer tudo o que é relevante para conseguir ultrapassar a situação. O que não quer dizer que consigamos efetivamente fazê-lo, mas se tivermos essa consciência pessoal, eu diria que é muito importante. Só uma nota. Eu, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa vida, quais são os momentos em que crescemos mais? Normalmente os momentos de maior dificuldade. E, portanto, é fazer este paralelismo com as empresas. É exatamente isso, Arthur. Estamos a 5 minutos do final desta sessão, o tempo passa rápido, e tinha aqui uma última questão que gostaria de vos levantar, um último tema, devemos dizer assim, que é: qual é o papel numa organização resiliente, qual é o papel da gestão de pessoas? O que é que a gestão de pessoas pode ajudar as empresas neste processo? Patrícia? Ora, já falámos em várias coisas, não é? Agora, de certa forma, é resumir um bocadinho, Exato. Um bocadinho isto tudo. Começámos esta sessão falando muito na diversidade, falando na questão das lideranças, portanto, são 2 temas que já focámos e já explorámos. Garantir também, eu falei no início da middle management, portanto, esta gestão intermédia. A tendência normal das organizações, até em momentos de crise, se calhar, mandar embora uma grande parte das suas middle management, porque é mais fácil, porque obviamente a sensação das empresas é que estão a cortar nos custos, mas isto tem um preço, a jusante do processo, e estas middle management são a faixa da organização que em momentos de dificuldade conhecem bem o negócio, porque estão muito próximo das pessoas, mas também estão próximo do cliente, portanto, não diretamente, mas fazem muita leitura do cliente, e portanto são aqui uma mais-valia nos processos de renovação e de reestruturação de uma empresa. Eu se calhar deixava a nota de que não ceder facilmente à saída de pessoas, porque é sempre a saída mais fácil das organizações, portanto vamos reduzir headcount e vamos cortar diretamente um valor, mas há muitas coisas na organização que se pode reduzir custos sem ter que começar obrigatoriamente nas pessoas. Falámos na questão também de termos a capacidade de criar os tais ecossistemas em que as pessoas se sintam motivadas para desenvolver a sua atividade, que sintam também que cada vez que se levantam de manhã e vão trabalhar estão felizes e têm um propósito. Portanto, isto é aquela cola que existe na organização e que às vezes não se explica, não é? Nós entramos na organização e sentimos que há uma cola que une as pessoas e as pessoas estão em sintonia. O Arthur falou também da sucessão. Eu gosto de dar o exemplo, no caso da Vitacresce, estamos a falar de um mercado que em termos de posicionamento, em termos de localização, não é propriamente fácil para captar talento. Estamos também a falar de um mercado onde facilmente pessoas já com um bom nível de competências é muito apetecível nas empresas que estão ali à volta e, portanto, se nós não pensarmos na sucessão como uma prática diária da organização, acabamos por perder know-how muito rapidamente e nunca nos lembramos que perder uma pessoa, o custo dessa perda é, às vezes, o dobro depois
para conseguirmos ir buscar outra pessoa à organização, porque além de termos o custo da oportunidade, não é? Temos o custo de formação dessa pessoa, que agora vamos ao mercado buscar alguém novo, vamos ter que voltar a formar, vamos ter que integrá-lo nas práticas da organização, portanto, e tudo isso tem um custo, e ninguém pensa nisso, pensa só, sai este, entra o outro, e é fácil de gerir. Não, isso é completamente, na minha opinião, não é a análise correta, e sem dúvida, trabalhar a sucessão é, por exemplo, perceber na organização quem é que eu tenho, imagino, determinadas funções-chave da organização. Eu faço o levantamento daquilo que são as funções-chave na minha organização e tento perceber quem é que na organização, em termos de competências idênticas, está melhor preparado para entrar numa pool onde vamos desenvolver melhor essas competências para essas pessoas depois, se de um momento para o outro for necessário fazê-las subir numa determinada função, elas estão prontas, ou pelo menos estão melhor preparadas para assumir essas funções. E normalmente nós não trabalhamos isto, porque achamos que a pessoa que lá está não vai embora, porque achamos que a pessoa que lá está a preparar alguém, e a maior parte das vezes não está. Muito pelo contrário. Portanto, onde é que a gestão de recursos humanos pode ajudar? É efetivamente ter estas práticas que promovam as melhores ferramentas na organização, que promovam a tal diversidade, que promovam que as pessoas sintam segurança psicológica, que promovam a transparência. Portanto, é não só através da função RH, que é a ferramenta e processo, mas depois também toda uma parte de soft skills que as pessoas têm de ter para conseguir ler rapidamente o que é o contexto do negócio, ler rapidamente o contexto da empresa e fazer aqui um match destas duas situações. Isto assim rapidamente. Não, mas acho que foi uma excelente síntese daquilo que abordámos e do tema. Mas, Artur, alguma nota adicional? Muito rápido, Manuel, ainda aquilo que a Patrícia estava a dizer é estrutura, é fazer com que efetivamente as empresas tenham uma estrutura criada e montada, ou seja, é preciso criar estrutura para ser flexível. Nós, para sermos flexíveis, temos de ter estrutura. Se não temos estrutura, não conseguimos ser flexíveis porque nos desmoronamos. É a estrutura que nos faz isso. Portanto, eu preciso ter e ter criado um elemento estrutural dentro da organização, onde depois estas questões que a Patrícia está a dizer se alicercem e se possam desenvolver de uma forma harmoniosa. Muito bem. Estamos em cima da hora. Também queria agradecer a todos aqueles que estão a assistir à sessão, que também deixámos no chat um link para uma breve análise e comentários sobre esta sessão, sobre o vosso feedback daquilo que gostaram, daquilo que gostariam de ver discutido em próximas sessões. E, portanto, deixava aqui o apelo à participação. E para terminarmos, um agradecimento à Patrícia Batista por se ter juntado a nós nesta sessão. Esperemos que em próximas também possa vir a acompanhar-nos em algumas destas intervenções e destas discussões. E obviamente ao Artur Ferraz, que está connosco desde o princípio de todo este programa e que tem acompanhado e tem sido o animador de serviço, como eu costumo dizer, nestas intervenções e, portanto, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa colaboração. Creio que deixamos aqui mais alguns tópicos para reflexão dentro das empresas, em alguns temas que são realmente importantes, que não foram trazidos pela pandemia, mas foram acelerados, se calhar, pela pandemia, mas que temos que os enfrentar e temos que levar para a frente para que consigamos entrar novamente numa senda de sucesso, como a que temos tido ao longo dos últimos anos, ainda com alguns intervalos, é certo. Portanto, muito obrigado a todos, até uma próxima oportunidade e voltamos no próximo mês com mais uma sessão, mais uma KO Session aqui do programa Talento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado também. Obrigado. Até a próxima.